Você não precisa de mais força. Você precisa de direção. Porque hoje a batalha real não é contra ninguém lá fora. É contra a parte de você que te distrai, te adia e te convence a aceitar menos do que você sabe que merece. E a promessa dessa leitura é simples e séria, te mostrar com clareza e calma como vencer a si mesmo hoje, sem violência interna, sem promessa milagrosa, sem teatro. Antes da gente virar as cartas, deixa eu te dar um diagnóstico do que muita gente está carregando agora. Uma sensação de eu tô fazendo tudo, mas eu não tô indo para frente. A mente gira, o corpo cansa, e por dentro fica aquele ruído baixo, como se você estivesse sempre devendo alguma versão melhor de si. Você tenta se motivar, tenta se cobrar, tenta se distrair, e nada resolve por muito tempo. Hoje o tema é vitória pessoal, vencer a si mesmo, não os outros. E a metáfora que vai atravessar essa leitura é a forja. A forja não grita, não corre, não se exibe. Ela aquece, molda e fortalece. É ali que o metal vira lâmina. Carta 1. O clima de hoje. 8 de espadas. E isso já diz muito. O campo emocional e mental do seu dia parece um lugar onde você se sente cercado por limites invisíveis. Não é que você não tenha capacidade. É que você tem excesso de pensamentos. Excesso de e se. Excesso de comparação. Você acorda com uma lista na cabeça e mesmo quando você resolve uma coisa, surge outra. E no meio disso, a sua energia vai sendo sequestrada por pequenas indecisões. Respondo agora ou depois? Começo por onde? Faço do jeito certo ou nem faço? 8 de espadas é aquela sensação de estar preso sem estar. Você não está sem saída. Você está com medo de escolher a saída e lidar com o que vem depois. E olha como isso é humano. Às vezes a gente prefere a prisão conhecida do que a liberdade que exige responsabilidade. Agora vem a primeira virada importante. Esse clima não é fraqueza, é um aviso elegante do seu sistema. Você está pedindo para si mesmo uma vitória grande, com uma estratégia pequena. Você quer vencer a si mesmo, mas ainda tenta fazer isso com pressa, com culpa ou com raiva. E isso nunca funciona por muito tempo. A forja não bate no metal frio. Ela esquenta primeiro, então me diz o que hoje está te deixando paralisado, um medo real ou um medo antigo com roupa nova. Porque o que realmente está por trás disso é o tipo de tentação que a segunda carta vai mostrar. Carta 2. O desafio, o diabo. Respira. Aqui não tem sentença, tem clareza. O diabo no desafio não fala de maldade, fala de amarras. Fala de padrões que te dão prazer rápido e te cobram caro depois. O ponto cego aqui é, você pode estar confundindo alívio com liberdade. E isso muda tudo. Alívio é quando você escapa por alguns minutos. Liberdade é quando você consegue escolher mesmo sentindo desconforto. E aqui entra o primeiro espelho, bem direto. Se você sentiu essa semana que você merecia se distrair porque estava cansado, e aí essa distração virou um buraco de horas. Isso é o diabo puxando o fio. Se você já se pegou dizendo só mais um vídeo, só mais um pedido de comida, só mais uma checada no celular, só mais um adiamento, e depois veio aquela sensação de vazio, de irritação consigo mesmo. Isso é exatamente o padrão. E eu não tô te julgando. Eu te entendo. A gente corre para o que anestesia quando não sabe como sustentar a própria tensão interna. Agora, o alerta elegante. O comportamento sabotador provável hoje é negociar com a sua própria mente como se ela fosse sempre honesta. Ela não é. Em dias de 8 de espadas, a mente vira advogada do conforto. Ela argumenta bem. Ela cria justificativa bonita. Ela te dá uma explicação sofisticada para você desistir do simples. E o diabo ama isso. Você faz amanhã, hoje você está sem energia. Você precisa estar inspirado. Você só rende com pressão. Percebe? Parece cuidado, mas é captura.
Vitória pessoal não é esmagar desejos, é parar de ser comandado por eles. E aqui vem o ponto que quase ninguém usa. Você não vence o diabo lutando contra ele o dia inteiro. Você vence cortando combustível. Você vence trocando o ritual. Porque a amarra não é só mental, ela é comportamental. E agora vem a chave que quase ninguém usa. A terceira carta. Carta 3, a chave. A força. E isso é lindo porque a força não é explosão, é domínio. É coragem emocional. É a capacidade de segurar o próprio leme quando o mar interno começa a subir. A força te lembra, você não precisa se odiar para melhorar. Você precisa se conduzir. Você não precisa se punir para avançar. Você precisa se comprometer. A virada de chave aqui é um contraste bem claro. A mentira confortável é: eu sou assim mesmo, eu não tenho disciplina, eu sempre falho. A verdade libertadora é: eu posso estar instável, mas eu ainda posso escolher um próximo passo. Presta atenção nisso. Instabilidade não é identidade. Você pode sentir vontade e não obedecer. Você pode sentir medo e não recuar. Você pode sentir preguiça e ainda assim agir no mínimo necessário. Isso é a força. Ela não promete que você vai ficar motivado. Ela promete que você vai ficar inteiro. E eu vou trazer uma ideia filosófica, só uma, bem leve. Aristóteles dizia que a excelência é um hábito. Ou seja, o você, que vence a si mesmo, não nasce num dia de inspiração. Ele é forjado em pequenas escolhas repetidas. A forja, de novo. Você não precisa provar nada para ninguém hoje. Você só precisa provar para você que você consegue sustentar a própria palavra por algumas horas. É assim que a confiança volta. Então, a orientação emocional concreta dessa carta é: aceita a tensão sem correr dela. Para de tentar apagar o desconforto com prazer rápido e solta uma coisa específica, a fantasia de que você vai se transformar sem enfrentar o que te puxa para baixo. Hoje o seu poder está em fazer paz com a ideia de esforço. Não esforço como sofrimento, esforço como construção. E agora eu vou te dizer como transformar isso em ação hoje. Porque a quarta carta não vem com poesia, ela vem com chão. Carta 4, a ação, o imperador. Isso aqui é método, é estrutura, é limite, é o não, que protege o seu sim. O imperador te pede uma coisa hoje: parar de tentar vencer a si mesmo com emoção e começar a vencer com arquitetura. Você vai construir um espaço interno onde a sua melhor versão consegue existir sem depender do humor do dia. Se hoje é hoje, literal hoje, então eu quero te dar 3 atitudes para as próximas horas. Simples, claras, realistas. Nada de lista infinita. Vitória pessoal é consistência, não espetáculo. Primeira atitude: recorte o dia em um bloco de 45 minutos. Só um. Escolha uma única tarefa que, se você fizer, você fecha o dia com respeito próprio. Não é a tarefa mais bonita, é a tarefa mais honesta. Começa por ela. E antes de começar, tira do seu alcance as 2 coisas que mais te puxam: celular e abas. Não é força de vontade, é cenário. O imperador governa o território. Segunda atitude: faz um sim e um não explícitos hoje. Um sim para uma coisa que te fortalece: água, banho, comida decente, movimento, silêncio. E um não para um gatilho específico: rolagem infinita, conversa que drena, checagem repetida, comparação. Você não precisa vencer todas as tentações. Você precisa vencer a principal. Terceira atitude: encerra uma pendência pequena agora. Responde uma mensagem. Organiza um arquivo, resolve uma micro coisa que está aberta e te sugando em segundo plano. Isso dá ao cérebro uma sensação de comando, e comando é combustível de vitória pessoal. E a frase mantra curta e madura, sem misticismo bobo, é essa: eu me conduzo mesmo sem vontade. Repete quando a mente tentar negociar, porque ela vai tentar, e você vai lembrar:
A forja não pergunta se o metal está com vontade de mudar. Ela faz o processo. Agora vem o segundo espelho, porque eu sei onde isso pega. Se você está cansado de começar e parar, se você está cansado de se prometer e se quebrar, eu te entendo. Isso mina a autoestima de um jeito silencioso. Mas hoje não é sobre virar outra pessoa. Hoje é sobre recuperar o respeito por si em doses pequenas. Você não precisa de um dia perfeito. Você precisa de um dia verdadeiro. E o imperador não te pede perfeição. Ele te pede presença. E fica comigo mais um pouco, porque o presente final dessa leitura é a carta que mostra como essa vitória aparece quando você age com consciência. Carta 5, o presente, 6 de paus. E olha o simbolismo. Vitória, reconhecimento, cabeça erguida. Mas presta atenção, aqui não é vitória sobre os outros. É vitória visível, porque antes foi vitória invisível. 6 de paus fala daquele tipo de dia em que você se olha no espelho e pensa: ok, eu voltei. Não porque tudo resolveu, mas porque você se conduziu. Você fez o que precisava ser feito mesmo com o ruído por dentro, e isso muda a sua postura no mundo. O resultado provável, se você agir com consciência hoje, é um sentimento de avanço limpo. Sabe quando você termina o dia mais leve? Não porque o mundo ficou fácil, mas porque você parou de se abandonar? É isso. O 6 de paus também mostra uma coisa. A autoconfiança volta quando você para de depender de grandes viradas e começa a confiar no seu processo. É a forja de novo, aquecer, moldar, firmar. E quando você honra esse processo, você não precisa de aplauso. Mas, ironicamente, as pessoas percebem, porque a sua energia muda, a sua decisão muda, o seu não fica mais sólido, o seu sim fica mais valioso. Deixa eu fechar essa leitura com uma síntese bem direta, em frases que você pode levar para o resto do dia. Você não está preso. Você está entre o velho conforto e a nova disciplina. A tentação não é o inimigo. A rendição automática é. A sua força hoje não é agressiva. É calma, firme e constante. Você não precisa sentir vontade. Você precisa sustentar direção. Cada escolha pequena é um golpe de martelo na sua própria lâmina. E a vitória mais rara é aquela que ninguém vê, até você começar a viver diferente. Se essa leitura falou com você, comenta uma palavra que represente o que você escolhe a partir de hoje. Só uma: disciplina, clareza, coragem, limite, foco, volta. E se inscreve para acompanhar as próximas leituras. Não por hábito, mas porque a gente está construindo aqui um espaço de lucidez. Um lugar onde você não se engana e também não se destrói. E a última frase, para ficar com você como assinatura do dia: vencer a si mesmo é a vitória que te devolve para casa.